Bom dia, meus queridos alunos. Resolução de equação. Entenda que a equação do segundo grau é todo tipo de equação que aparecer nessa estrutura aqui para ti. Ax² mais bx mais c igual a zero. Entenda que esse a, b e c são números reais. Então, o número real eu já comentei contigo. Pode ser um número natural, pode ser um número inteiro, pode ser um número racional e pode ser um número irracional. Se você não lembra, basta você assistir o vídeo anterior que eu comento sobre essas coisas. Nós temos a equação completa, que aparece todos os coeficientes, todos os termos aqui, olha. Ax² mais bx mais c igual a zero, onde o a, o b e o c todos são diferentes de zero. Nesse vídeo, vamos focar somente nessa parte aqui de equação incompleta. Os casos que o b é igual a zero ou o c igual a zero. Podendo ser ambas igual a zero, mas essa é bem mais simples para resolver. Nosso primeiro exemplo é esse aqui. 3x² mais x mais 8 igual a zero. Esse exemplo é apenas para você se acostumar a identificar os coeficientes que eu dei o nome de a, b e c. O a é quem fica na frente do x², que é 3. O b é o número que fica na frente do x. Quando aparece o x e não aparece o número, você tem que saber que é 1. E o termo independente, aquele cara que não tem a letra, ele é o nosso c. Esse aqui é um caso de equação completa. Vamos olhar o exemplo 2. Repara que no exemplo 2 estou trabalhando com a letra y. O a é menos 1. É o cara que está na frente do y², tem o menos. O número não aparece, então você já sabe que é 1, com sinal de menos, menos 1. O b é o cara que está na frente do y aqui, é esse número aqui, o número 3. E o termo independente é o menos 2, que não possui letra. Também um exemplo de equação completa. Esse aqui já é um caso de equação incompleta. Repara, quem está na frente de x² é o 5. Não aparece aquele termo que tem x, e não aparece aquele termo independente. Então, se não aparece o x, então b é igual a zero. Se não aparece o termo independente, também é igual a zero. A equação é incompleta. Então, atente que nesse exemplo que sempre vai existir um valor para o a, um valor para o b e um valor para o c. Quarto exemplo, o a é 3, está na frente de x². O b é menos 2, que está na frente do x. O c não aparece, que é o termo independente. Então, ele é igual a zero. Outro caso de equação incompleta. O a é menos 4. O b é o número que fica na frente daquele termo que tem o x, que não tem nessa equação. Se não tem, mas existe o b, que no caso é zero. O termo independente está aparecendo, então ele é igual a 10. Nosso último exemplo, 2x² menos 20 igual a zero. O a vale 2, está na frente de x², não aparece o termo que tem x, então b é zero. O termo independente é menos 20, que é igual a c. Vamos aprender a resolver agora. Primeiro tipo que a gente vai ver de equação incompleta é esse caso aqui, ó, ax² mais c igual a zero. Nosso primeiro exemplo é esse aqui, olha, 3x² menos 48 igual a zero. Peguei o menos 48 e passei para o outro lado, mudou de sinal. O 3 que estava multiplicando x², passei dividindo. Eu dou um tratamento na resolução igual como se fosse uma equação de primeiro grau. 48 dividido para 3 dá 16. Como tem esse quadrado agora, x² vira raiz quadrada do outro lado. Aí sempre vai colocar mais ou menos raiz quadrada de 16. Quem é o 16 para a gente? É 4 vezes 4, que dá 16. Repara que o 4 está dobrado. Se ele está dobrado, então ele pode sair da raiz. Porque quadrado perfeito é um número multiplicado, o resultado é um número que é multiplicado por ele mesmo. Exemplo, 5 vezes 5 é 25. Então a raiz quadrada de 25 é 5. 3 vezes 3 é 9. Então a raiz quadrada de 9 é 3. Então a raiz quadrada de 16 é 4. Só que vai ser mais ou menos 4. Então as nossas raízes recebem o nome de x' e x²'.
x' quer dizer que é a primeira solução e x2' pode ser a segunda. Não te preocupa com a ordem não é relevante para a gente. Exemplo 2 agora. 3x² menos 36 igual a 0. Menos 36 foi para o outro lado, mudou de sinal. O 3 que está multiplicando passou dividindo. Faça a divisão agora, que deu 12. Agora tira a raiz quadrada, então vai ficar mais ou menos quadrada de 12. Quem é 12? É 3 vezes 4. Também pode ser 2 vezes 2 vezes 3. Repara que o único número dobrado é o 2. Então o 2 sai e fica dentro o 3. Então nossa solução é mais ou menos 2 raiz quadrada de 3. Repara que a solução dessa equação, quando ficar desse jeito, é um número irracional. Então nossas raízes são menos 2 raiz quadrada de 3 e 2 raiz quadrada de 3. Vamos para o nosso terceiro exemplo. 5x² mais 45 é igual a 0. Mais 45 do outro lado vira menos 45. O 5 que está multiplicando passou dividindo. Vou fazer a divisão. Só que na multiplicação e na divisão, sinais diferentes dá negativo. 45 dividido para 5 dá 9. Vamos tentar calcular a raiz quadrada do número negativo. Só que o que acontece? Que não existe um número que multiplicado por ele mesmo dê menos 9. Se eu pensar em menos 3 vezes 3, dá menos 9, mas tem um problema, os números não são iguais. Então toda vez que você vê raiz quadrada do número negativo, você vai colocar que não existe raiz quadrada de número negativo. Qual é a tua solução? Que não tem solução, não existe solução dentro do campo dos reais. Ou seja, esse é um caso bem particular que você vai colocar como solução o conjunto vazio ou meramente vai escrever que não tem solução. Vamos ver agora o segundo tipo de equação incompleta, ax² mais bx igual a 0. Nosso exemplo 1, 2x² igual a 4x. Menos 4x, vou trazer o primeiro membro, mudou de sinal, ficou menos 4x. Perceba que as partes literais são diferentes, mas tem um termo aqui, uma letra em comum, que é o x. Eu vou colocar esse x em evidência, está aqui. Aqui é x². Quem é x²? X vezes x. Tirei um x que está aqui fora, sobrou um x, ficou 2x. Se eu tirar o x de menos 4x, sobra só o menos 4. Observe que isso aqui é uma multiplicação de dois números desconhecidos. Eu tenho x multiplicado por 2x menos 4, que é igual a 0. O que é que eu entendo? Que um dos dois números é 0 ou que os dois números são 0 para essa multiplicação aqui dar 0. Vou te dar um exemplo prático. 0 vezes 2 dá 0. Mas se eu fizer 3 vezes 0, também dá 0. Mas se eu fizer 0 vezes 0, também dá 0. São esses três casos que eu acabei de comentar. Então, o primeiro pode ser 0. O primeiro é x, então x é igual a 0. Ou o segundo número, que é 2x menos 4, pode ser igual a 0. Repara que a primeira parte fica resolvida e a segunda parte vira uma equação do primeiro grau. Então, a gente tem que resolver só essa parte aqui. 2x menos 4 igual a 0. Menos 4 vai para o outro lado, muda de sinal. Ficou 4 positivo. O 2 que está multiplicando passa dividindo. 4 dividido para 2 dá 2. Isso aqui é a minha solução. Então, as soluções que eu tenho para essa equação aqui é: primeira raiz é 0 e a segunda raiz é 2. Então, as nossas soluções são 0 e 2. Até a próxima, pessoal.